E aqui é um ponto interessante. O general Heleno não foi indiciado no relatório final sobre a ABIN paralela. E aqui, nesse relatório da ABIN, que o Ministério Público também traz nas alegações finais para comprovar o desespero e a falta completa de provas, ele traz uma reunião ocorrida entre o presidente Bolsonaro, o general Heleno, Alexandre Ramagem e as advogadas de Flávio, para falar sobre aquele suposto esquema da rachadinha. O que isso tem a ver com os autos? É tão patente a falta de provas, é tão evidente que o Ministério Público traz situações que nada tem a ver. Eu preciso, de alguma forma, colocar o general Heleno. O que isso tem a ver com a narrativa? E olha que curioso sobre a ABIN paralela. O general Heleno foi monitorado pela ABIN paralela. Pera lá. Eu sou o grande articulador, junto com o Alexandre Ramagem da ABIN paralela, e eu sou monitorado por ela? Então, pera lá. Como que eu coordeno essa ABIN paralela e não sou eu que estou falando? Nos registros CGU, um dos terminais monitorados de Jean Carlos e Gustavo está associado ao ministro Augusto Heleno, que foi monitorado 11 vezes. Outro ponto interessante. A ABIN não é subordinada ao GSI. A ABIN ela é vinculada ao GSI. Ela é uma autarquia, funciona livremente. E aqui um ponto que foi muito batido, sobre Alexandre Ramagem e Augusto Heleno estarem sempre juntos, que seriam parceiros nessa empreitada. Trago o Christian novamente. Indagam, por conta do cargo que o senhor ocupava, o senhor saberia informar se Alexandre Ramagem tinha agenda somente com o presidente e sem a presença do general Heleno? Com certeza tinha. Ele segue. O diretor Ramagem normalmente tinha um despacho semanal ordinário que ocorria segundas às tardes ou terças pela manhã como ministro-chefe de GSI, general Heleno. Mas ele possuía uma sala no segundo andar do palácio, onde passava grande parte da semana despachando diretamente no Palácio do Planalto, e por diversas vezes dentro da sua agenda ou não. Ele tinha reuniões com o presidente da República, muitas vezes sem a ciência do GSI. Mas o que mais temos sobre o general Heleno? Eu trago o réu colaborador. Na audiência, eu peço ao senhor ministro, seguindo na linha de sim ou não, para facilitar, eu gostaria que o réu colaborador, num dos seus termos, que os termos presentes, que ele falou até para Vossa Excelência, eu só queria que ele confirmasse o seguinte trecho. Eu nunca vi uma ação operacional ou de planejamento do general Heleno. Senhor ministro, por favor. No que ele responde, confirmado. Eu repito, eu nunca vi uma ação operacional ou de planejamento do general Heleno. O réu colaborador é um meio de prova-chave para o Ministério Público. Suas alegações são tidas como um dos sustentáculos da acusação. E é isso que ele fala sobre o general Heleno. Mas temos mais. Não seja por isso. Quando o réu colaborador estava falando com o ministro Alexandre de Moraes, quando foi chamado a falar numa das audiências sobre sua colaboração, o ministro relator pergunta, o senhor aponta que o assunto da trama do golpe, que quebra de normalidade, decretação do estado de exceção e de sítio, ideia de quebra de normalidade, era discutida no governo. O senhor aponta ainda a existência de 3 grupos distintos que discutiam esse assunto. E ele vai falar do ponto que ele chega. O ministro relator pergunta, o senhor também, nesse mesmo depoimento, antes disso aqui, entre os corréus, o senhor identifica alguém que estava nesses grupos? No que ele pergunta, Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Ele também não entrou na divisão. E aqui, excelências, eu trago a questão do standard probatório. Se falou do recebimento da denúncia, standard rebaixado, standard mínimo, necessidade de ter meros indícios. Qual prova o Ministério Público produziu na instrução contra general Heleno? Nenhuma. A defesa provou de forma maciça a não participação, o não conhecimento e não envolvimento de general Heleno nessa trama. Essa defesa trouxe provas. Essa defesa teve acesso à prova e desmistificou essa caderneta, que de caderneta golpista não tem nada, que é simplesmente um material de apoio do próprio general, não vinculada e não compartilhada com ninguém. E aqui é interessante, o que prova o Ministério Público tem de que essa agenda for compartilhada? Eles alegam que seria essa perfeita sintonia entre Alexandre Ramagem e Augusto Heleno. É sério, excelências? Nós temos provas de que ninguém viu essa agenda, ninguém tocou nessa agenda, ninguém nem sabia que essa agenda quase existia. Nós provamos que a agenda foi manipulada, com
curiosas esquecimentos de páginas e construções de linha de raciocínio onde não existem, porque as páginas e os principais pontos pela Polícia Federal, do Ministério Público estão 100 pontos, 100 páginas de distância um do outro. Portanto, para resumir essa sustentação oral que essa defesa técnica pede, é o reconhecimento das nulidades, pois ficou provada a importância do acesso e análise das provas, que curiosamente foram esquecidas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. Caso as nulidades sejam superadas, que seja absolvido e que se evite uma injustiça e que se amargue para sempre a vida de General Heleno, um sujeito que dedicou a vida inteira a esta nação e a vida inteira a esse país. Um militar de referência, honrado e dedicado. Evitemos que se macule a honra desse homem e que essa gota amarga da injustiça acabe com a doçura de sua vida. Muito obrigado, excelências.